Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo, o seguiram. Amém. Tomai assento, por favor. Amados, nós estamos aqui diante de uma palavra, e eu estava, quando fui convidado para estar cooperando convosco nessa noite, eu fiquei pensando o que eu iria falar. É claro que a Bíblia ela é cheia de mensagens maravilhosas, e para todas as ocasiões da nossa vida, a Bíblia tem uma palavra aos nossos corações. E eu pensando sobre vocês, os motociclistas, tanto irmãos quanto irmãs, me caiu essa palavra ao meu coração. E eu gostaria de meditá-los. Os minutos que nos restam, não queremos ficar muito tempo aqui, devido que está frio e ainda tem outras atividades. Mas, porém, interessante quando olhamos para o versículo de número 1, ao começar por esse, quando o texto diz que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Para você que, quem sabe, não é leitor da Bíblia Sagrada, quando a Bíblia menciona lago de Genezaré, mar da Galileia ou mar de Tiberíades, é o mesmo. É o mesmo. Eu devo informá-los de que aqui nesse texto está citando lago de Genezaré. E para que você entenda e grave bem na sua mente, se numa tradução ou em outros livros da Bíblia, Mateus ou João ou Marcos, enfim, de repente a Bíblia está mencionando ali como mar da Galileia ou mar de Tiberíades. E por que nesse texto aqui está mencionando lago? Eu devo explicá-lo que lago é um lago de água doce. E quando se fala em mar, normalmente nos vem a ideia de água salgada. Mas eu quero informá-los de que o mar da Galileia, como eu já disse, ele não é um mar em si de água salgada. Ele é um lago de água doce. E ele foi dado o título então ele é mencionado como mar devido às ondas. Porque em Israel, na região ali do Mar da Galileia, existem muitos montes, Monte Tabor, Monte Hermon, enfim, outros montes. E nesses montes, entre o Monte Tabor e o Monte Hermon, os montes estão mais altos, as partes mais baixas, lá embaixo está o lago de Genezaré ou o Mar da Galileia, esse lago de água doce. Então, quando o vento assopra entre esses dois montes, o vento encana, o vento vai em direção das águas, as águas começam a ter os seus movimentos e, obviamente, formam-se as ondas.
Então é por essa razão que a Bíblia menciona como mar da Galileia ou mar de Tiberíades. Mas o interessante é que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E ele, como ele observa todas as coisas, Jesus conhece tudo. Não há nada em oculto que ele não conheça, ele sabe todas as coisas. E no versículo 2 a Bíblia diz que ele viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Pois bem, trata-se aqui, quando ele olha para esses 2 barcos junto à praia, ele depara-se, ele vê aqui que esses barcos estavam possuindo ou estavam utilizando esses barcos Pedro, André, Tiago e João. Interessante observar de que estes homens eram homens que tinham conhecimento da pesca. Eles sabiam onde localizar os cardumes, eles sabiam exatamente a maneira como pescar os peixes. E a Bíblia diz que eles, havendo desembarcado, lavavam as redes, porque eles não haviam, trabalharam a noite toda, foi uma noite de cansaço, foi uma noite de fadiga, foi uma noite de que passaram sono, e de repente nada apanharam, não conseguiram pescar nenhum peixe através das suas redes. E é claro que é interessante observar de que eles, quando chegaram do alto mar, ou do alto lago, como quer que entendam, eles então, chegando na beira da praia, foram lavar as redes, porque é o costume dos pescadores. Eu não entendo muito de pesca, mas segundo a história diz que se guardar a rede suja, obviamente que ela vai apodrecer, é necessário sempre estar consertando as redes, porque quando você joga ela no rio ou no lago, enfim, pode enroscar em pedras, pode enroscar em galhos de árvores, e essa rede no puxar pode arrebentar, então ela tem que ser consertada. E eu aprendo aqui algo interessante. Eu aprendo aqui que nós, como filhos de Deus, precisamos também consertar. De repente não a nossa rede, porque nós não somos pescadores no sentido de ir para o mar ou para os rios para pescar, mas a nossa vida precisamos todos os dias consertar na presença de Deus. Aleluia. Precisamos então rever aquilo que não está bem, consertar a nossa rede para que sempre quando nós formos fazer um tipo de trabalho, nós venhamos obter êxito, obter sucesso. Muitas vezes nós se esquecemos de consertar a nossa vida com Deus, se esquecemos de nós nos aproximar dEle, pedir para que Ele venha nos ajudar, nos auxiliar, e muitas vezes, como foi dito aqui, que muitas vezes nós planejamos as coisas e as coisas não dão certo como nós queremos, é porque a nossa vida de repente não está consertada diante de Deus, e precisamos então consertar as nossas redes. E o versículo 3 diz que Jesus, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu para que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, quando o barco foi afastado da areia, mais para o fundo das águas, a Bíblia diz que ele ensinava do barco as multidões. É interessante nós lembrarmos de que Jesus, 1/3 do seu ministério, ou de 3 partes do seu ministério, uma parte ele dedicou ao ensino da sua palavra. Só não aprendeu quem não quis. Naquela época, Jesus muitas vezes se assentava no monte ou nos locais aonde ele designava, onde ele achava que deveria se assentar com os seus discípulos para ensiná-los a sua palavra. Jesus não está aqui humanamente falando nesta noite, mas ele está aqui em espírito, porque a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então ele está aqui essa noite e ele está nos ensinando através da sua palavra. É claro que eu sou apenas um portador, estou aqui comentando o que a Bíblia nos ensina. Então, queridos, como é importante, como é interessante nós pararmos para ouvir
os seus preciosos ensinamentos. Glória a Deus. Quando você estuda Mateus capítulo número 5, você vai encontrar ali o ensino de Jesus, ali no Monte das Bem-aventuranças. E ele traz um ensino maravilhoso, um ensino que até hoje soa nos nossos ouvidos, no nosso coração, a maneira como nós devemos obedecer a sua palavra e seguirmos avante, né? Sempre tendo a companhia dele. E quem aprende com Jesus e procura colocar em prática, ele é um cidadão vitorioso, ele é uma pessoa vitoriosa na sua vida, porque Jesus, ele sempre preocupou-se em ensinar como nós devemos fazer para nós termos a sua aprovação nas nossas vidas, e nós fazendo assim, nós com certeza teremos êxito. Não tem como errar desde o momento que nós procuramos obedecer os seus ensinos. Glória a Deus. E eu, quando paro para pensar nisso, surge em nós, né, o desejo de cada dia aprender mais e mais com Ele. Eu lembrei, me veio um versículo à mente, quando Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Interessante, irmãos. Jesus conhece qual é o teu pensamento, Ele sabe o que você precisa nesta noite, Ele sabe a finalidade que você veio aqui. Acredito que você não veio aqui simplesmente por um mero encontro. Não, eu não tenho o que fazer, então eu vou lá em Blumenau ou vou lá na igreja para me encontrar com os demais motociclistas, para nós termos aquele momento. Depois do culto vai ter lá um mistério, né? A carninha, enfim. Então eu vou lá porque eu não tenho aonde ir, e eu vou lá na igreja somente para marcar presença ali e tal, mas o meu objetivo é outro. Não, irmãos, eu acredito que você veio aqui com uma finalidade. Primeiro, alimentar a sua alma pela palavra de Deus. Aleluia. Jesus, conhecendo a multidão, certa ocasião, ele estava pregando para uma grande multidão. E a multidão, é claro que não tenho tempo aqui para nós mencionarmos, no meio desta multidão, os tipos de pessoas que tem. Eu considero 3 classes de pessoas que estavam acompanhando Jesus. Tinham aqueles que estavam ali, e eles somente estavam ali para ver, acompanhar, né, conferir os milagres extraordinários que aconteciam através do ministério de Jesus, através da sua pregação ou das suas ordens. Então, era somente aqueles curiosos que estavam ali somente por curiosidade para ver aquilo que acontecia. O outro grupo era aqueles que eles eram as pessoas do contra, né? Eles torciam, eles estavam ali querendo que não acontecesse nada de extraordinário para impactar a multidão, para impactar as pessoas, e eles torciam que nada acontecesse. Quando Jesus, muitas vezes, pessoas doentes se aproximaram dele e falavam para ele as suas necessidades. Até porque o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo número 5, versículo 7, Pedro disse assim, lançando sobre ele. Ele quem? Sobre Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então as pessoas que se aproximavam de Jesus lançavam a ele, contavam para ele os seus problemas, e essas pessoas, obviamente, claro que Jesus não curou todos. Apesar de que no meu entendimento, até onde eu consigo entender a palavra de Deus, Jesus, tudo o que ele fez, acredito que não está registrado tudo aqui. Porque senão, acredito que teria um compêndio de muitos livros, não apenas 66 livros, mas teria que ter mais folhas dos relatos daquilo que ele tinha feito. E Jesus, conhecendo então a multidão, voltando no assunto, aliás, o terceiro grupo de pessoas eram aqueles verdadeiros adoradores que adoravam ele em espírito e em verdade. E eu pergunto para nós nessa noite, que grupo você pertence? Dos curiosos, que somente estão por curiosidade, daqueles que torcem que não aconteça nada de diferente,
Ou você é daqueles que, na verdade, reconhece a soberania de Deus na sua vida, o favor, aleluia, que Ele nos concedeu através da sua graça, como foi dito aqui essa noite, graça é favor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui essa noite, mas pela graça e a misericórdia dEle. Um dia Ele foi para a cruz, pagou um alto preço, aleluia, nos garantiu a vitória, e hoje eu e você somos mais do que vencedores. Quantos vencedores tem aqui essa noite, por favor? Aleluia, glorificado é o nome dEle. Então Jesus, conhecendo a multidão, Ele fez um maravilhoso convite, numa certa ocasião. Maravilhoso convite que até hoje soa bem nos nossos ouvidos. Quando Ele disse assim, Ele conhecendo a estrutura, conhecendo a necessidade do povo, Ele sabia que tinha pessoas ali que estavam ali com grandes dificuldades. Então Ele falou assim, ei, eu creio que quando Jesus fala, a Bíblia não menciona os detalhes, mas acredito que Ele deu uma pausa na sua pregação. E Ele diz, ei, quando Ele olha assim, toda a multidão ficaram na expectativa, o que Ele iria falar. Dá uma pausa, e Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E repetindo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei o descanso para as vossas almas. Queridos, todos aqueles que chegam-se a Ele, cansados, oprimidos, quem sabe a tua cruz está pesada, quem sabe os dilemas da sua vida têm sido difícil para você, mas Ele está aqui essa noite e Ele convida você para chegar-se a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Glória a Deus. Nessa noite Ele está falando ao seu coração. Nessa noite Ele te trouxe aqui para falar contigo, e Ele está falando com você. Glória a Deus. Na sequência, no versículo 4, então Ele ensinava a multidão. E quando Ele, no versículo 4, ele diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Em outras palavras, ei, vocês vão para o alto mar, e lance novamente as vossas redes. Glória a Deus. E respondeu Simão, dizendo, mestre, nós trabalhamos toda a noite, nada apanhamos. Foi uma noite perdida, nós não conseguimos nada. Eu conheço de peixe, eu tenho experiência. Nós já passamos uma noite, se a noite não deu nada, acredito que nesse momento que Jesus fala para eles, acredito que era de manhã cedo, porque eles passaram a noite toda, voltaram, não conseguiram nada, e agora Jesus diz, vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Irmãos, olha, tem que ser crente para fazer isso. O que é a palavra crente? É aquele que crê, né? A pessoa tinha que crer naquilo que estava ouvindo, no mandado de Jesus. Muitas vezes o Senhor fala comigo e com você, Ele determina ordens para nós fazer, para nós executarmos, e nós muitas vezes, por falta de fé, de repente nós não obedecemos aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. E pelo fato de nós não obedecer Ele, muitas vezes nós não vamos adquirir, não vamos alcançar os nossos anseios, os nossos objetivos. E então, o Simão Pedro disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Espera aí. Mas sob a tua palavra, olha o segredo aqui. Nós trabalhamos com as nossas forças, lutamos, batalhamos, não conseguimos nada. Mas agora, porque o Senhor está mandando, sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Glória a Deus. Interessante crermos naquilo que o Senhor fala conosco. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que crê. Aleluia. E eu te digo nessa noite, se você crer, você verás a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas sob a tua palavra lançarei as redes.
E eles fizeram isso. Foram para o alto mar, lançaram as redes. Qual foi a surpresa? Qual foi a surpresa? Ah, está vendo? Glória a Deus. Lançaram as redes, apanharam grande quantidade de peixes, que agora era tanto peixe que a rede já estava se rompendo, já estava rasgando ou arrebentando a rede de tantos peixes que eles estavam colhendo. Por quê? Porque eles obedeceram o mandado do Mestre Jesus. Quer sucesso na sua vida? Quer ser bem-sucedido? Então obedeça aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Eu estava analisando esse texto e eu gostaria de mencionar uma coisa interessante aqui. Veja bem, Jesus viu lá, no começo, ele viu 2 barcos. 2, dentre muitos. Porque lá, é claro, no lago não ia ter só dois barcos. Ele viu muitos barcos. Tinha muitos barcos. Dentre muitos, ele observa 2. O que quer dizer com isso? No meio de bilhões, no meio desta humanidade, Jesus viu você. Ele escolheu você. Aleluia. Ele te contemplou, te enxergou no meio de uma multidão. Jesus escolheu você. Desses 2 barcos, Jesus pede para um deles se aproximar, e então ele precisava de um barco emprestado. Veja bem, de 2, dentre muitos, ele viu 2, do 2 veio um, que ele ocupa esse barco. Para ele se afasta um pouquinho para ensinar a multidão. Agora, uma coisa interessante que eu estava analisando assim, pensando, poxa, por que não veio os 2 barcos juntos? E Jesus de repente ocupasse os 2? Embora ele sendo um só, mas poderia de repente ocupar os 2 barcos. Mas ele ocupou um. O que eu aprendo com isso aqui? É que Deus muitas vezes chama o teu colega, o teu amigo, né, na frente de você. Ele chama ele para uma determinada função, na igreja ou fora, enfim. Jesus já estabeleceu, Jesus já estipulou uma tarefa para você fazer. E de repente ele não quer que 2 pessoas façam a mesma coisa ao mesmo tempo. De repente ele escolheu você foi o privilegiado. Agora aquele outro barco que ficou lá, que Jesus subiu em um barco, o outro ficou lá, eu entendo até que aquele que ficou, ele não ficou ressentido. Ele não ficou com mágoas, ele não ficou ali pensando, poxa, mas Jesus poderia escolher o meu barco, o meu é mais novo, de repente o motor é mais potente. Jesus poderia ter escolhido eu, porque eu tenho mais capacidade, enfim. Eu acredito, irmãos, que Jesus escolheu um, e o outro que ficou, ele ficou tranquilo, na dele. Não ficou reclamando, não ficou murmurando, não ficou se maldizendo da sua vida. E é assim que acontece nos nossos dias de hoje. Às vezes Deus chama alguém na sua frente e você de repente, por falta de paciência, nós temos a tendência de nós reclamarmos, às vezes, em ocasiões que não eram ocasiões para nós estarmos reclamando de algumas coisas. Parece que o ser humano, nós temos dentro de nós um leão, né? Dentro de nós um gigante. Esse gigante muitas vezes quer se acordar, e nós temos que ter o domínio próprio, para nós sabermos, né, dominar esta fera que está dentro de nós. Acredito que então, se aquele barco que ficou, né, que Jesus não entrou dentro dele, se ele ficasse reclamando, ele não iria participar da bênção lá na frente, que nós vamos chegar lá. Então, no versículo 6, no versículo 7, rompiam-se as redes, no versículo 7, então fizeram, olha o segredo aqui agora, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Viu como vale a pena nós esperarmos? Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Jesus chamou o outro na sua frente. De repente você olha, puxa, eu também, de repente eu poderia fazer aquilo. Mas você ficou na sua, esperando, no tempo certo, na hora certa. As coisas com Deus, Deus não leva para o lado humano, Deus não leva para o lado, muitas vezes, das facilidades. Não, aquilo que Deus tem para mim ou para você
é teu, é nosso, ninguém vai tirar de nós. Basta nós sabermos esperar o momento certo para a concretização daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Deus fala com você nessa noite que Ele tem algo especial na sua vida. No tempo certo, na hora certa, Deus vai te usar para que o nome dEle continue a ser glorificado. Aleluia! Como é bom nós entendermos o tempo de Deus. Como é bom nós entendermos a vontade de Deus. Não querermos atropelar as coisas. Espere com paciência no Senhor. Aleluia! A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor. O salmista disse. E Ele se inclinou para mim. Agora veja bem, irmãos. Deus se inclinar para o homem. O que é se inclinar? É fazer isso. Não é verdade? A gente espera com paciência, de repente Deus se inclina para nós. Eu vou te abençoar, camarada. Agora chegou a tua vez, você ficou ali esperando. Você ficou firme na minha presença, não desanimou, não perdeu a esperança, enfim. Agora chegou a tua vez. E quando chega a nossa vez de nós sermos abençoados por Deus, amado. Aleluia. A bênção é certa, porque Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8. Veja bem. Encheram os barcos e tal. E agora no versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Eu entendo aqui que nesse versículo, ele declara o milagre revelador da incredulidade oculta do coração de Simão. Sem lugar a dúvidas. Quem sabe ele dizia: nós nada pescamos, nós nada apanhamos, mas agora eu reconheço. Ele mandou nós irmos lançar as redes a alto mar. Nós fomos. E nós vimos agora o milagre. O milagre. Posto à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros. Irmãos, não tinha como negar. O milagre aconteceu. À vista de todos, não teria como ser diferente. Não teria nem como duvidar, porque, como eu disse, segundo os entendidos, o melhor horário de pescar é à noite. Eles foram à noite e não pegaram nada. Agora de dia, Jesus manda eles ir de dia. De dia. E eles vão e fazem esta grande colheita. Eu vos pergunto, é Deus no assunto ou não é? É Jesus no comando ou não é? Então, quando Jesus determina as coisas, acontece segundo a sua vontade. Glória a Deus. Eu aprendi uma coisa. Lá no capítulo de número 5, versículo de número 14 da primeira carta de João, a Bíblia diz assim: e esta é a confiança que nele temos. Olha o segredo aqui. Que se pedirmos alguma coisa a Ele, a Jesus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você entendeu aqui o segredinho? Se nós, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pastor, o que quer dizer com isso? Eu quero dizer para você nessa noite bem claro, para que você grave bem. Nem tudo que você pede para Deus, Deus te dá. Eu creio que você já deve ter essa experiência. Nem tudo que nós queremos, Deus nos dá. Mas pastor, por que é isso? É porque tem coisas que não é da sua vontade. Tem coisas que ao invés de servir de bênçãos para nós, vai servir de maldição, vai servir de atrapalho. Então, Deus, conhecendo todas as coisas, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele sabe todas as coisas, conhece, e Ele quer dar o melhor para nós. Qual o pai que gostaria de dar alguma coisa ruim para o seu filho? Eu pelo menos tenho 2 filhas, e eu dentro das minhas possibilidades, eu procuro dar o melhor daquilo que eu posso para elas. Acredito que assim é você também, você que é pai, você que é mãe. Agora imagine Deus, será que Deus iria dar
coisas ruins para nós. Não, irmãos, o cuidado dele é tão grande para conosco, que antes de você nascer, foi ele que te gerou. E quando você está sendo gerado no ventre da sua mãe, ele já tinha o cuidado contigo. Quando você foi formado, depois que você nasceu, as primeiras engatinhadas, os primeiros passinhos que você deu, enfim, até o presente momento, é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Você deve ser obediente à sua palavra para continuar a ser protegido, a ser iluminado, a ser guardado por Ele. Então, depois daquela pesca maravilhosa que eles fizeram, a admiração apoderou-se deles e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, sócios, aliás, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Interessante. Doravante serás pescador de homens. Era aí. Esses homens, naquela época, para um pescador ter um barco de pesca, era muito difícil. Era para as pessoas bem financeiramente. Não era qualquer um que poderia ter um barco. Assim como hoje, para ter um barco de pesca, envolve um dinheiro considerável. Então, naquela época, estes homens tinham os barcos de pescas. Eles eram pescadores profissionais. Era a profissão deles. Eles eram perito naquilo que eles faziam. Mas agora, mediante esta ordem de Jesus, Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Veja aqui agora um segredinho interessante. Até aquele momento, eles pescavam peixes vivos que depois morriam. Olha o segredo. Eles pescavam peixes vivos lá no mar, na água, que depois morriam. Mas agora, a partir desse momento, desta ordem de Jesus, eles pescariam peixes mortos. Esclareço, mortos espiritualmente, para fazê-los reviver através da palavra de Deus. E é isso que é a minha missão e que é a sua missão nessa noite. Nós pescarmos peixes mortos espiritualmente. Pessoas que às vezes não têm mais nenhum tipo de esperança. Pessoas que estão aí no mundo das drogas, no mundo do crime, enfim, fazendo as coisas que não agradam a Deus. E Deus escolheu você. Como eu disse, dos 2 barcos, dentre muitos ele escolheu 2. E desses 2, eles contribuíram mais tarde para aquela grande colheita de peixes. E aqui eu gostaria de fazer uma aplicação no sentido espiritual. Deus chamou você, não para você ir lá no mar pescar peixes, mas Deus chamou você porque peixes na Bíblia, em muitas ocasiões, em muitos textos, refere-se a almas. Refere-se a almas. E Deus escolheu você, Deus chamou você para você buscar lá fora peixes mortos espiritualmente. Trazer aqui para este lugar, para que eles possam ser revividos ou reviver através da palavra de Deus. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus perdoa, a palavra de Deus dá uma nova esperança para aqueles que não têm nenhuma. Nesta noite, Deus conta conosco. Nesta noite, Deus, Ele investe nas nossas vidas para nós realizarmos, nós ir em busca daquelas pessoas que não têm conhecimento de quem é Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que estão lá fora, feridos, com o seu coração ferido, com o seu coração machucado, porque de repente participaram em algum momento dos cultos, ou participaram de uma determinada igreja, e de repente nós no sentido geral, de repente por falta de não vigiarmos, de repente falamos uma palavra maldita, que era uma palavra que não era para ser falado naquele momento,
ou de repente, através de nossas atitudes, de repente machucamos alguém, essas pessoas se entristeceram e estão fora da casa de Deus e estão mortos espiritualmente. Mas eu queria te reanimar nessa noite, dizer para você que Deus nos trouxe aqui para falar conosco nessa noite e acender em nós o desejo de nós fazermos mais por aquelas pessoas que estão cansadas, que estão oprimidas, aquelas pessoas que estão aí numa situação caótica, numa situação de dificuldades. Que nessa noite sejamos impelidos, sejamos tocados, motivados pelo Espírito de Deus para nós realizarmos uma grande colheita, aleluia, e um dia quando chegarmos na presença de Cristo Jesus, nós possamos chegar e termos alguma coisa em nossas mãos para nós apresentarmos a Ele. Eu pergunto e responda para você mesmo, o que nós estamos fazendo para Ele? O que nós estamos fazendo para Deus? Será que você está fazendo alguma coisa que Ele está se agradando? Ou será que Ele está esperando você fazer e você espera por outro? O ser humano tem uma tendência, uma facilidade de transferir responsabilidades. Isto é, Deus quer que eu faça determinada tarefa e de repente eu transfiro para outro. Digo, não, eu não fui chamado para isso. Isso é para A ou para B. É para outra pessoa fazer, não é para mim. Mas nessa noite, irmãos, na obra de Deus, na casa de Deus, no serviço de Deus, tem lugar para todos. E Deus está esperando pessoas que estejam prontas, com o seu coração aberto, à disposição para realizar a sua obra. Concluindo, no versículo de número 11. E arrastando eles, olha o segredo, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amados, como que estes homens não iriam seguir o Mestre Jesus? Que razão eles teriam para não seguir a Ele? Primeiro, como eu disse, a noite toda de trabalho em vão e nada de resultado. Aí de repente Ele manda, vão ao alto mar e lancem as redes. Eles foram e o sucesso foi garantido. Era inegável nesse momento, queridos, era inegável, não tinha como negar, aleluia, que o Todo-Poderoso, que comanda tudo o que nós vemos e contemplamos e até aquilo que nós não conhecemos, tudo está sob o seu mandado. Será que assim como Ele ordenou os peixes, porque Ele tem poder sobre os peixes do mar, Ele tem poder sobre aquelas rãs, as pulgas, os gafanhotos, enfim, aquelas pragas do Egito. Deus tem todo o poder no céu e na terra. E estes homens, quando obedeceram a Jesus, a sua palavra, agora viram o resultado, eles tinham a convicção e a certeza que valia a pena seguir a Ele, porque Ele era a fonte da providência para a sua vida a qualquer momento. Aleluia! Deus providencia para você aquilo que você acha que está perdido ou não tem condição. Quando Ele determina uma palavra, ela cumpre-se. Aleluia! Deus, quando faz as coisas, Ele faz o melhor para nós. Não tinha como estes homens não seguir a Ele. E eles arrastando os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram. Glória a Deus. Coloque-se em pé, por favor. Oh, aleluia, eu sinto a manifestação da sua presença nesta noite aqui nesse lugar. Glória a Deus, eu sinto Ele falando com você. Glória a Deus, eu sinto Ele falando forte ao seu coração nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Vale a pena nós seguirmos a Ele. Vale a pena nós obedecermos os seus conselhos maravilhosos. Eles deixaram tudo e seguiram. Veja bem, é tão conhecido a multiplicação dos pães. É tão conhecido esse milagre extraordinário que aconteceu. Glória a Deus. 5 pães e 2 peixes. Apenas 2 peixinhos.
Segundo a história diz que tinha um menino entre meia multidão que tinha o seu lanchinho ali guardado. E de repente, no final da tarde, entre meio àquela multidão, alguém chega para Jesus e diz: mestre, despede a multidão para que eles voltem para suas casas. Alguns moram longe, estão sem comida, enfim. E aqui na vila ou aqui na cidade não vai ter provisão para todos. Então o Senhor despede a multidão mais cedo para que eles vão embora. E enfim Jesus disse: vocês devem alimentar a multidão. Alimente a multidão. Isto é, vocês têm que ter o alimento para alimentar a multidão. E de repente chegou ao conhecimento deles que tinha esse menino com 2 peixes e 5 pães. Trouxeram-se até ele. Aleluia. O menino entregou tudo a Jesus, tudo que ele tinha a Jesus. Eu te pergunto, será que nós temos entregado tudo para Jesus, aquilo que ele pede para nós? Ou será que nós temos dado partes e não entregamos tudo da nossa vida para ele? Deus quer que você entregue tudo, a sua vida por completa para ele. Jesus abençoou aqueles 2 peixes e 5 pães. E ele agora ordenou para o povo. Jesus ele é de ordem. Ordenou para que a multidão se assentasse ali na relva, no gramado, de 100 em 100, grupo de 50, grupo de 20, enfim. Está entendendo? Ele, porque senão ia virar bagunça. E ele deu as ordens ali. O que aconteceu? Ele mandou agora: vocês, os 2 peixes, os 5 pães, estão abençoados. Agora vocês vão partir e vão dividir. E eles começaram a partir, partiram e agora começaram a distribuir para o povo. Qual foi o resultado? Alimentaram toda aquela multidão. A Bíblia diz que foi alimentado mais de 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças. Imaginamos 12, 15 mil pessoas, enfim. Irmãos, com 2 peixinhos e 5 pães, alimentar mais de 10.000 pessoas? Isso é milagre, não é? Aleluia! Alimentou toda aquela multidão, todos ficaram saciados. E agora Jesus mandou então recolher o que havia sobrado. Jesus não gosta de desperdício, Jesus gosta de organização. E ele mandou recolher o que havia sobrado. Sabe qual foi o resultado? A Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Glória a Deus. Quantos apóstolos Jesus tinha? Quantos? 12 apóstolos. Quantos cestos que sobraram, que foi recolhido? 12. Eu aprendo aqui, queridos, os apóstolos, mediante a ordem de Jesus, depois de ser abençoado pelo Senhor, repartiram, distribuíram para aquela multidão. Todos foram alimentados. Todos foram alimentados. Sobrou 12 cestos. Agora eu acredito que Jesus não mandou pegar aquela sobra de alimentos e enterrar ou queimar, não. Eu acredito que ele mandou que cada apóstolo daquele levasse um cesto de alimento para a sua casa, para alimentar a sua família. Eu aprendo com isso, queridos. O que você está ouvindo nessa noite aqui, não fique só para você, mas chega na sua casa, reparta com os teus filhos, com os teus irmãos, com os teus pais. Reparta o alimento que você saciou a sua fome nessa noite. Aleluia! Devemos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus. Concluo nesse momento convidando você. Glória a Deus. Você que chegou aqui de repente com um tipo de problema, desanimado, desmotivado, quem sabe você nunca teve uma experiência com Cristo e você gostaria de ter uma experiência com Ele. Pastor, mas como que eu faço para ter essa experiência? Bom, nós não usamos nenhum mecanismo específico para você ter a experiência com Ele. Basta apenas você entregar-se a Ele, corpo, alma e espírito, render-se ao Senhor e dizer: Jesus,
eu estou aqui à tua disposição e eu quero que o Senhor entre na minha vida, no meu coração e faz de mim o seu querer. Eu queria convidar o primeiro corajoso que quisesse vir aqui à frente para receber esta oração nessa noite. Vindo o primeiro, depois vem mais alguém. O difícil é vir o primeiro. Glória a Deus. Você que nessa noite, você que ouviu esta palavra, a palavra falou o seu coração e você gostaria de aproximar-se do Senhor Jesus. Eu quero te convidar você a vir aqui à frente. Deus olhou para você. Deus conta com você. Deus precisa de você. Glória a Deus. Seja uma luz, seja o exemplo. Você sendo o exemplo, muitas vezes nós não sabemos pregar. De repente, nem todos foram chamados para pregar a palavra de Deus, mas através do teu exemplo de vida, você muitas vezes não percebe, mas o teu vizinho, a tua vizinha fica olhando para você, olhando o seu comportamento, olhando muitas vezes o que você faz lá, como você fala com a tua família, enfim, o teu exemplo de vida. E digo mais, de repente não aconteceu que quando você aproximou-se, ou assentou no seu coração o desejo de vir para a igreja, de repente alguém saiu na porta e ficou olhando para você, ou quem sabe debruçou-se na janela da sua casa, olhando para você. Só faltava dizer: ei, me convide para ir na tua igreja. Essa pessoa não estava interessada em olhar a tua roupa que você estava vestido ou vestiu-se. Não estava interessado em olhar no seu calçado ou na maneira com que você fez o penteado do seu cabelo. Essa pessoa é uma pessoa carente de Jesus, tem sede de ouvir a palavra de Deus e sabe que você tem alguma coisa diferente na sua vida, e essa pessoa só faltou se oferecer para que você viesse a convidá-la para vir à casa de Deus. E muitas vezes nós negligenciamos e não convidamos as pessoas. Mas eu espero que no próximo culto do motociclista você possa convidar alguém, o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, enfim, traga. Aleluia. Essas pessoas precisam de Jesus assim como eu e você precisamos. O salmista, em uma certa ocasião, a Bíblia dá-nos a entender de que ele estava desanimado, desmotivado devido aos problemas do dia a dia. Quem é de nós que não tem problemas, não tem lutas? E de repente, entre o desânimo que ele estava enfrentando, alguém chega e convida-o para vir à casa de Deus. E lá no Salmo de número 122 ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é interessante, queridos, quando alguém está precisando e você vai convidar essa pessoa sente alegria no seu coração e ele pode vir à casa de Cristo Jesus, aleluia, um lugar como esse, e ouvir a palavra e aceitar Cristo no seu coração, e você estará então fazendo o seu papel de pescador. Nessa noite eu quero orar. São esses? Está tudo bem com você? Eu queria aproveitar esta mesma oração para encerrar, as horas já se avançaram, mas eu queria orar por todos os nossos queridos motociclistas que aqui estão, para que Deus continue a dar a sua proteção sobre as nossas vidas. Tendo em vista que amanhã é o dia do motociclista, eu queria fazer uma oração por todos vocês. Pode vir de novo, vem aqui, eu quero orar por você nessa noite. A bênção do Todo-Poderoso é tão interessante nas nossas vidas, a proteção dele sobre nós. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. Eu quero orar nessa noite por você. Feche os teus olhos, conversa com Deus agora. Se desprenda, se desligue do que você tem que fazer amanhã, do que você tem que fazer segunda-feira. Esse momento é um momento especial, é um momento de nós, aleluia, nos rendermos a Ele. É o momento de nós nos aproximarmos a Ele. O apóstolo Tiago disse: chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Quando nós nos aproximamos dEle, Ele com certeza também se aproxima de nós.
O maior prazer de Deus é abençoar as nossas vidas. Glória a Deus. Oramos. Amado Deus e eterno Pai, diante da Tua palavra explanada nesta noite, Senhor, nós contamos com a Tua ajuda e com a Tua graça, assim como aqueles homens que trabalharam uma noite toda e no entanto não tiveram êxito, mas depois foram surpreendidos com a Sua palavra e com um resultado maravilhoso. Eu quero, Senhor, na autoridade do Teu nome, ministrar a bênção sobre a vida dos Teus filhos e as Tuas filhas. Quem sabe para este irmão e para esta irmã, muitas coisas não têm dado certo nas suas vidas. Quem sabe, Senhor, chegou o momento que muitas vezes surgiu a dúvida, surgiu as indignações, surgiu, Senhor, as perguntas de muitas pessoas dizendo: será que Deus está comigo? Será que Deus gosta de mim? Ó Senhor, eu quero clamar a Ti nessa noite e Te pedir que o Senhor venha abençoar esta vida deste irmão e desta irmã, que o Senhor venha manifestar, Senhor, aleluia, nestas vidas, o Senhor venha realizar algo extraordinário para que o Teu nome continue a ser glorificado e que estas vidas, ó Senhor, possam ter a experiência contigo, experiência que surpreende as pessoas, porque quando se fala em milagre é coisa inexplicável. E eu quero agora, Senhor, na autoridade do Teu nome, determinar que a bênção seja completa sobre a vida dos Teus filhos e as Tuas filhas. Todos os nossos irmãos motociclistas, irmãos e irmãs, em especial, que amanhã é o dia de cada um, Senhor, que o Senhor possa dar a Tua proteção, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa, Senhor, aleluia, limpar o caminho, ó Pai, dar a Tua proteção para que nenhum tipo de atrapalho, de imprevisto venha acontecer nas vidas dos Teus filhos, mas para que eles possam ser, ó Pai, iluminados, agraciados com a Tua bênção e com a Tua graça. Eu quero no Teu nome, aleluia, determinar a bênção completa sobre a vida dos Teus filhos e em especial a bênção da prosperidade física, material e espiritual. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.